Durante o século XVI, o Brasil sofreu com intensos ataques ao seu território, especialmente de piratas, que pretendiam saquear as primeiras vilas do Brasil e aterrorizar a população. E na noite de Natal de 1591, na Vila de Santos, um bando de piratas, comandados pelo corsário inglês Thomas Cavendish, devastou a vila e aterrorizou a população local. E no vídeo de hoje vamos conhecer essa história. Entretanto, temos que voltar um pouco no tempo, no período colonial do Brasil. O litoral brasileiro foi alvo de diversos ataques piratas e corsários logo no início do período colonial, e muitos deles passaram pela ilha de São Sebastião. Os piratas usavam essa ilha, que era desabitada, para se esconderem, abastecerem as embarcações de água, frutas e madeira. O mais famoso e conhecido deles foi o corsário inglês Thomas Cavendish. Ele atormentou o litoral brasileiro e foi muito temido até pelos portugueses. Thomas foi um corsário elevado a almirante inglês. Ele era um experiente explorador inglês, conhecido como o Navegador, porque foi o primeiro que tentou repetir a façanha do corsário Francis Drake, que atacava diversas cidades e navios espanhóis no Pacífico, e retornava circulando todo o globo pelo mar. Sua primeira viagem de circunnavegação bem-sucedida acabou enriquecendo-o bastante, graças ao ouro, seda e tesouros espanhóis capturados no Pacífico e nas Filipinas. Seu prêmio mais rico foi quando ele capturou o veleiro Santa Ana, com aproximadamente 600 toneladas. Ao retornar do saque, ele foi nomeado cavaleiro pela rainha Isabel I da Inglaterra. Mais tarde, ele abordou algumas naus portuguesas no Atlântico e depois realizou mais um ataque em Ilha Grande. Em 1586, ele comandou uma frota de 3 navios e foi o terceiro homem a dar a volta no mundo, retornando em 1588 à Inglaterra. Ele também foi o segundo inglês a realizar tal feito. Entretanto, no dia 24 de dezembro de 1591, eram quase 10 horas da noite, quando os moradores da Vila de Santos estavam reunidos em comunhão, fazendo suas orações em celebração ao nascimento de Jesus Cristo. Eles estavam na pequena Igreja da Misericórdia, situada nas imediações do outeiro de Santa Catarina. Entretanto, ninguém poderia imaginar que uma noite tranquila se transformaria em um verdadeiro espetáculo de terror. Um bando de piratas liderados pelo corsário Thomas Cavendish aproveitaram a distração dos soldados da fortaleza da Barra Grande e avançaram silenciosamente em direção ao povoado do Brasil. 3 naus que compunham a frota do temido corsário inglês passaram totalmente desapercebidas diante da Barra Grande e lançaram suas âncoras na Vila Santista. A invasão havia sido planejada dias antes. Thomas reuniu os capitães e mestres das embarcações que formavam sua esquadra para definir a estratégia de ataque à Vila de Santos, que abrigava um dos portos mais importantes de Portugal. O corsário convocou suas 3 melhores embarcações e elaborou um plano. A ideia inicial era alcançar o Lagamar de Enguaguaçu, através do Canal da Barra. Porém, Thomas avisou que não participaria do primeiro ataque e disse que seu navio ficaria na retaguarda de Sentinela, ancorado nas proximidades de São Sebastião com os outros 2 navios da sua frota.
Inicialmente, eles adentraram na Baía de Santos, nas primeiras horas da noite. O vento soprava firme, o que ajudou a pequena frota a ultrapassar os temíveis canhões da fortaleza da Barra, sem chamar muita atenção. Depois de vencida esta etapa, na altura dos Outeirinhos, os piratas já podiam ouvir, ainda que ao longe, o som fraco de um sino de igreja, que vinha justamente da Torre da Misericórdia, erguida ao lado do Colégio dos Jesuítas, que servia de matriz. No local estavam reunidos cerca de 300 homens, entre colonos europeus e índios catequizados, além de mulheres e crianças, em um momento de celebração do Natal. Em vista disso, utilizando o fator surpresa, os primeiros piratas desceram em terra e atearam fogo em algumas casas situadas no valongo, causando um grande pânico nas pessoas que não tinham ido à igreja. Ao mesmo tempo, outro grupo de invasores avançou na direção da igreja matriz, o que acabou aterrorizando parte das pessoas que estavam no local. Os invasores não encontraram nenhuma resistência e logo capturaram os principais homens da vila, incluindo o fidalgo português Brás Cubas. Posteriormente, todos foram presos e mantidos como reféns. Depois de controlar totalmente a vila, os homens de Cavendish passaram a depredar e saquear casas, igrejas e capelas. Inclusive jogaram água na imagem da Santa Catarina de Alexandria, que ficava no altar da capela, além de vandalizarem os estabelecimentos portuários. Eles também chegaram a abusar das mulheres da vila, que também foram feitas prisioneiras. Nesse brutal ataque, dezenas de moradores conseguiram escapar, utilizando como rota de fuga uma trilha no Morro São Jerônimo. Provavelmente, muitos moradores se esconderam nas cavernas descobertas pelo ferreiro Bartolomeu. Ele tentou enfrentar os piratas na base da força, mas foi morto com um golpe de espada. No dia seguinte, 26 de dezembro, depois de ter sido avisado sobre o sucesso da empreitada, o corsário inglês Thomas Cavendish desembarcou em Santos, vindo pelo canal de Bertioga. Diante do grande poderio bélico dos piratas, o Forte São João não resistiu. Ao ancorar diante da vila tomada, ele mandou desembarcar cerca de 200 homens para reforçar o efetivo em terra. Logo, ele mandou em seguida saquear e queimar todos os navios que se encontravam no porto. Além do mais, ele ordenou que parte do seu exército atacasse por terra a vila de São Vicente, além de todos os engenhos que encontrassem pela frente, pilhando e incendiando igualmente o povoado vizinho, deixando através de si um verdadeiro rastro de ódio e pavor. Segundo o historiador Francisco Martins dos Santos, que pesquisou amplamente o assunto, os piratas de Cavendish se mantiveram na vila de Santos ainda por 2 meses. Após o caos instalado pelo pirata e seu bando, ele foi embora. Entretanto, um ano depois, ele retornou com o intuito de um novo ataque no Brasil. Porém, um grupo de moradores indígenas que sobreviveram ao primeiro ataque haviam se preparado para tentar barrar um novo ataque pirata, e nesse segundo ataque ele acabou se dando muito mal. Já ciente dos perigos de um próximo ataque pirata, os moradores da Vila de Santos reuniram um exército formado por colonos portugueses e índios. Quando os piratas desembarcaram no litoral, foram ferozmente atacados pelos povos da região. Nessa ocasião, 25 ingleses foram massacrados em terra. O corsário Thomas Cavendish, àquela altura, desmoralizado por somar algumas derrotas que anteriormente já haviam acontecido, simplesmente apavorou-se e acabou indo embora do litoral santista, nunca mais voltando à região. Quando voltava para a Inglaterra, o corsário acabou morrendo aos 31 anos de idade, por causa até então
desconhecidas.